em mim. Amor tão grande, amor tão forte, amor suave, amor sem fim, que a própria morte transforma em vida, abraço eterno de Deus em mim. Em mim, nem as correntes das grandes águas conseguirão apagar esse amor, pois suas chamas são fogo ardente, mais do que amor, que é tão forte esse amor. Nem as correntes das grandes águas conseguirão apagar esse amor, pois suas chamas são fogo ardente, mais do que amor, que é tão forte esse amor. De abraço esmagante, de ausência torturante, de noite e luz é feito esse amor. De dor incomparável, consolo inestimável, de vida e cruz é feito esse amor. Nem as correntes das grandes águas conseguirão apagar esse amor, pois suas chamas são fogo ardente, mais do que amor, que é tão forte esse amor. Nem as correntes das grandes águas conseguirão apagar esse amor, pois suas chamas são fogo ardente, mais do que amor, que é tão forte esse amor. Boa noite a todos. Vamos fazer agora a leitura da noite de hoje. Abrimos uma mensagem do livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e são trechos dos evangelhos comentados por Emmanuel. Caiu para nós na noite de hoje a mensagem número 62, que o título é Jesus para o Homem. Começa com um trecho que está em Paulo, Carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 8, que diz assim: E, achado em forma como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E aí vamos ouvir o comentário de Emmanuel sobre esse trecho do Evangelho. O Mestre desceu para servir, do esplendor à escuridão, da alvorada eterna à noite plena, das estrelas à manjedoura, do infinito à limitação, da glória à carpintaria, da grandeza à abnegação, da divindade dos anjos à miséria dos homens, da companhia de gênios sublimes à convivência dos pecadores, de governador do mundo a servo de todos,
de credor magnânimo a escravo, de benfeitor a perseguido, de salvador a desamparado, de emissário do amor a vítima do ódio, de redentor dos séculos a prisioneiro das sombras, de celeste pastor a ovelha oprimida, de poderoso trono à cruz do martírio, do verbo santificante ao angustiado silêncio, de advogado das criaturas a réu sem defesa, dos braços dos amigos ao contato de ladrões, de doador da vida eterna a sentenciado no vale da morte. Humilhou-se e apagou-se para que o homem se eleve e brilhe para sempre. Ó Senhor, que não fizestes por nós, a fim de aprendermos caminho da glória, da gloriosa ressurreição no reino? Fiquemos com essa primeira leitura, com a leitura da noite de hoje, e vamos seguir com as bênçãos de Deus a nossa prece. Bem, então, boa noite. Obrigada para todos nós, Hoje realmente é uma noite muito, muito especial. Você sabe que essa mediunidade é terrível. Quem tem mediunidade às vezes sofre sozinho, Já vim entrar aqui várias entidades, porque hoje está sendo um dia de muitas comemorações. Vocês viram que tem até um bolo lá na entrada, É porque assim, hoje é dia 1º de abril, não é o dia da mentira para nós, certo? É o dia da verdade, Não, mas é o seguinte, amanhã, dia 2 de abril, se o Chico tivesse vivo, seria aniversário dele, Ou seja, o Chico estaria fazendo 113 anos. Então, ou seja, 113 anos atrás, a gente recebeu aí a honra, a graça de receber no orbe Chico Xavier, E tá lá no bolo, José? Você botou lá, tá? E, gente, receber Chico Xavier no orbe foi demais. Olha a obra que esse senhor deixou, Primeiro, assim, exemplo. Eu tive a honra de conhecer o Chico, foi uma experiência bem importante para mim, E até eu sinto que tinha a ver com o que aconteceria, com a existência dessa casa, Até pelas coisas que ele me falou, O Chico era de uma humildade, vocês sabem disso, A gente vê pelos filmes, pela literatura, que veio através dele. Gente, quando eu vi o Chico, eu falei, nossa, que pessoa humilde. Sabe quando você fica olhando e dizendo assim, bom, o Chico é o quê? É uma pessoa da limpeza, é uma pessoa um trabalhador braçal, sabe? Realmente ele não transparecia, a grandeza dele, Você sabe que uma vez veio a NASA medir a aura do Chico. Vocês já ouviram falar sobre isso? Gente, uma aura imensa, mas é verdade, a gente sentia. Quando chegava na casa da prece, que eu conhecia ele em Uberaba, ele estava bem velhinho. Quando nós conhecemos ele tinha saído do hospital. Lembra aquela história das 2 luzes que visitou o hospital? E ele estava praticamente assim, o pessoal já estava acendendo vela para o Chico, Globo, todo mundo. E por conta disso, a Globo pediu para um repórter ficar lá cobrindo, o hospital, o trânsito, E aí foi um repórter da Globo que registrou isso. 2 luzes entraram na janela do quarto onde o Chico estava lá em tratamento, internado. Gente, o Chico melhorou absurdamente, ninguém conseguiu entender isso, nem o médico, ninguém, Ele estava assim já, chegando a hora da morte. De repente ele reagiu, e teve alta no dia seguinte, olha isso. Aí ele voltou, e para minha sorte, para nós em Campinas, que a gente estava em contato, porque foi quando a gente o conheceu. Então se ele tivesse desencarnado, a gente não ia ter tido essa honra, Então assim, bem debilitado, Nós conhecemos o Chico assim,
com 2 pessoas ajudando ele a andar, né? Porque ele já tinha dificuldades motoras, né? Falava baixinho, enquanto era ele falando. Quando era a espiritualidade, a voz saía que nem um trovão, assim, sabe? Ele falava alto e claro. Não era ele, né? Ele já estava sendo médium. Tudo bem, Karen? Tá? E nós conhecemos o Chico nesse momento. O grupo de Campinas tinha preparado uma música de homenagem para ele. Eu pensei, não vai receber, porque ele não gostava de paparicação, de homenagem. Pois ele recebeu. Aí entrou todos os jovens e ficaram na janela da casa dele, porque ele estava atendendo lá na casa dele. Porque ele estava debilitado, então ele vinha só realmente para a hora da prece. Abrir a prece já era demais, né? Lembrando que assim, eram ônibus e ônibus e ônibus de excursão para ver o Chico, e ele atendia um por um. Ele abraçava, ele falava com cada um, ele só fechava quando o último tinha passado por ele. E isso geralmente era madrugada, né? Porque era muita gente, né? E nesse dia foi muito lindo, porque assim, aí estava eu, a Carla, um monte de crianças, porque nós falamos, não, vai os jovens, e a gente fica aqui cuidando das crianças, né? Aí o filho adotivo do Chico, o Eurípides, olhou e falou assim para mim, um monte de gente naquele portão, né? O senhor pode entrar. Para mim, né? Fiquei até meio assim, falei, tá. Falei, pessoal, que eu estou com um monte de criança aqui, né? Ele falou, traz as crianças. Então, os jovens ficaram na janela, né? Eu, as crianças e a Carla, né, mãe de Samuel, na porta, tá? Então, na verdade, aquele momento foi um momento nosso com ele, né? Foi muito lindo, aí foi cantada a música, e ele falou uma frase que a gente nunca esqueceu, assim, depois que essa música foi cantada. Ele recebeu, né? E a espiritualidade da nossa casa em Campinas já tinha dito que ele receberia. Ele falou, ele vai receber sim, sabe? Porque vocês combinaram antes de nascer esse grupo, né? Porque lá também tem um trabalho muito grande de caridade em nome do Chico, entendeu? Aí ele virou e disse assim, eu vivo entre 2 continentes, o da saudade e o da fé. Ou seja, o Chico realmente estava numa prorrogação, né? Tipo assim, eu vou embora já, porque imagino tanto de gente linda que ele não ia poder encontrar ao sair daqui, certo? Dizem que Nossa Senhora, Jesus buscaram ele pessoalmente. Eu não duvido, porque eu estava lá um dia na sessão, no trabalho dele, né? E ele entrou de novo, não foi nesse dia, foi no outro dia, apoiado, né, pelas 2 pessoinhas. Mas, gente, era meio simbólico, porque os 2 também eram bem debilitadinhos, assim, 2 guardinhas lá municipais, mas muito queridas dele e tudo, mas, enfim. Aí ele chegou próximo da entrada do recinto de prece, não entendeu fazer a prece, ele começou a gritar, Maria, Maria. Eu falei, gente, o Chico pirou, porque, né? Sabe quando você nunca imagina né? Nada, gente, ele estava vendo Nossa Senhora, ela estava ali, né? Ele era muito íntimo dela, né? Aí, quem quase pira fui eu, né? Eu falei, nossa, eu estou no mesmo ambiente que ela. Claro que eu não vi nada, óbvio, né? Eu vi outras coisas, mas eu vou contar para vocês, deu vontade. Sabe o que eu vi? Eu tinha feito, eu gosto muito de Santa Teresinha do Menino Jesus, tá? Gente, na verdade, eu acho assim, para mim, Deus é o mesmo em todas as religiões, né? Católicos, evangélicos, umbandistas, Deus é um só, né? E o Cristo é o grande, né? Todos somos cristãos, né? Então, eu gosto muito de Santa Teresinha. Como eu disse, mediunidade é difícil. Eu falei isso, acabei de ver a freira, que é minha protetora, que é carmelita, é da mesma religião, da mesma, como chama isso? Congregação. Obrigado, José. Bem, vamos lá. E aí, eu tinha feito uns pedidos. Você já viu essa corrente de Santa Teresinha? É muito legal, né?
Eu gosto. Então, fiz jejum, até porque eu adorava fazer jejum para ir perto do Chico, porque eu ficava tão em culpa cada vez que eu chegava perto dele, porque eu falava, meu Deus, como eu tô légua disso tudo, né? Então, pelo menos eu tentava não comer muito, né? Para poder chegar pelo menos melhorzinho um pouco, né? Perto do Chico, né? Então, eu associei o jejum com o pedido para Santa Teresinha, né? E aí, quando ele fazia falava com Nossa Senhora, né? Assim, depois eu vou dizer o que aconteceu, porque relatam o que estava ocorrendo num livro, entendeu? Eu recebi uma senhora, tinha a ver com a minha história, dando uma rosa vermelha para mim, ou seja, dizendo, o teu pedido vai ser atendido, né? Que é assim que Santa Teresinha coloca, né? A corrente dela, né? E foi atendido, impressionante, assim, passou um tempo, aconteceu o que eu pedi, né? Bom, o que estava ocorrendo então? Isso está num livro, tem água aí, é isso? Ah, tá, pensei que estava caindo água aí atrás, porque caiu um negócio de gesso aí, vocês estão vendo, né? Mas foi tirado, não tem perigo não, foi removido, mas está sem uma proteção. Eu falei, pronto, só faltava descer água assim. Mas não é isso aí, graças a Deus. Então o que aconteceu? Ele viu Nossa Senhora, tá? E viu Jesus, estava Jesus ali também. Só que ele tinha ligação muito grande com ela, ele se acabou de chorar e falar o nome dela. Ele gritava, gente, que nem criança. Sabe um filho que não vê a mãe há muito tempo e aí vê? Ah, sei lá, saudade, eu não sei, vai saber, né? E aí ele viu Jesus, né? E ele então, mentalmente, sei lá, por que processo, não me lembro como que a pessoa registrou, mas ele então ia fazer uma homenagem naquela noite para Jesus, né? Aí Jesus disse para ele que não, que fizesse uma homenagem para Maria, a mãe dele. E aí a prece daquela noite foi toda para Maria, linda, muito legal, né? Me deu vontade de partilhar com vocês, porque assim, o Chico é uma pessoa muito presente, né? Ele já foi visto aqui várias vezes. A casa leva o nome dele, vocês sabem, né? Casa Assistencial Francisco Cândido Xavier. Todas as vezes que ele foi visto, eu não me recordo de nenhuma aqui exatamente, mas foram lá com as crianças, né? O pessoal bem humilde. As crianças veio em ele direto. Tinha um garotinho, 9 anos, lembra do filho do Renato? Ele falando para a mãe dele, voltando lá de Outeiro, assim, ô mãe, aquele tiozinho que o tio Wilson fala, estava lá hoje, né? Ela assim, que tiozinho? Aquele, mãe, que usa o bonezinho igual eu estou usando agora, né? Aquele que usa aquele bonezinho, que é velhinho, né? Porque a gente estava comemorando, tinha um bolo para ele, e o garoto viu ele do lado do bolo, cantando parabéns, recebendo parabéns, né? Enfim, então, também hoje, amanhã, né, no caso, aniversário da nossa casa, que não é por acaso que a gente escolheu essa data, né, para constituir a nossa Casa Assistencial Francisco Cândido Xavier, que foi batizada gentilmente por Casinha Belém. Então a gente adota, né, Então, amanhã nós completamos 14 anos. Somos quase debutantes. Né, Léo? O ano que vem nós vamos fazer um baile um baile espiritual. Mas assim, uma data importante, é o 2º de setembro, né? 7, 14. Não, é 14. A gente sempre fica essa dúvida, né, Flora? Porque teve um período que a gente ficou sem o registro, tá? Mas é contado pela... contado pelo registro. Oficialmente, né? Amados, e aí também, nesse tempo todo, a gente sempre trabalhou muito, muito com crianças. E ajudar a criança significa ajudar a família, senão você não ajuda a criança, né? Tirar a criança da família dela, você vai ter problema, você não vai ter auxílio para ela, né? Até porque, gente, aquela família foi o lugar que Deus escolheu para esse menino nascer, não é? Essa menina, esse menino. Eu falei que nem mineiro, agora esse menino. Gente, então,
a gente vem nesse tempo todo buscando ajudar as famílias, né? E outeiro e mosqueiro, né? Mas em outeiro o desafio é bem maior, porque a carência é bem maior do que em mosqueiro, né? A gente tem lá uma casa que se chama... Então, deixa eu falar antes, porque antes de se chamar, ela já era uma casa de caridade, de assistência às famílias e às crianças, né? Como? Levando alimento, pelo menos uma vez por mês, dando uma cestinha. A gente nesses anos escolheu assim, a gente entrega para a criança, porque daí quem cuida dela leva o alimento, né? Mas aí assim, assistência médica, né, doutora Patrícia? Eu lembrei das vezes que a senhora ia lá, lembra um monte de médicos, gente, um mutirão de médicos, que era muita dor, e naquele momento era organizado assim, os próprios médicos queridos reuniam amostra grátis, né? Aí era feito com os farmacêuticos, tudo pessoal voluntário, né? E aí uma lista para o médico, então ele fazia o atendimento e às vezes já podia dispensar o remédio, porque tinha ali, né? Já estava conferido direitinho, estava em bom estado, estava dentro da validade, enfim. Aí as pessoas saíam com remédios. Então, meu Deus, para eles era um sonho, né? E os médicos trabalhavam o dia inteiro, né, doutora Patrícia? Era uma longa maratona. Evoluiu para outros campos, né? Hoje em dia o trabalho é feito com fitoterapia, tá? Eles também recebem os remédios, mas agora já são as boticas fitoterápicas criadas por Eurípides, pelo Dr. Bezerra e pelo Chico. Entendeu? A gente acompanha, a gente faz parte de uma equipe que é nacional, internacional. Assim. Nós acabamos de ter no Carnaval agora uma reunião, vai todo mundo do Brasil todo, que são representantes, né, dessas boticas, aí coleta a casca da árvore que o Chico plantou e mostrou, a raiz de tal outra, prepara a tintura mãe, não a tintura mãe exatamente, faz uma maceração, né? Colhe, pica, pila, põe no álcool, aí cada um viaja, né? Eu fui um que vim para a nossa botica, a gente já tem uma botica agora aqui, da casinha, né? Que se chama Botica Fitoterápica Francisco Cândido Xavier, claro, né? Ele é nosso grande padrinho. E aí, aqui então prepara a tintura mãe, e aí pode ter o atendimento e dispensar, né, o fitoterápico de acordo com a necessidade de cada um, né? Óbvio, tudo gratuito, como sempre foi, né? Então saem xaropes, pomadas, colírios, enfim, muitos remedinhos aí para, né? E também, que não deve ser coincidência, claro, porque nunca é, né? Há um ano atrás, a gente recebeu uma ajuda muito importante para nós, além do que a gente sempre teve, assim. Muitos que estão aqui são padrinhos de crianças, durante anos, né? Tem ajudado. Mas aí veio a pandemia também, a gente ficou bem preocupado, né? Porque como é que a gente ia fazer? A gente fazia festas, mas almoço, jantar, maniçoba, né? Pizza, enfim, para poder angariar fundos para comprar o alimento para eles. Mas aí veio uma fundação que se chama Fundação Francisco e Clara de Assis, tá? E eles têm ajudado a gente desde então. Isso foi há um ano atrás, vocês acreditam, na mesma época. E aí começou as crianças, tá? Num ambiente novo que foi construído, chocante. Hoje tinha porta, janela, ventilador, né, seu grupo. Uma operação aí muito linda, né? Muitos irmãos ajudando e alguns mais que outros. Que Deus abençoe, né? E hoje, então, naquele salão, as famílias reunidas, recebendo, assim,
as crianças mostrando o judô que eles aprenderam, a música, tocaram 3 músicas, acho que foi hoje, não foi? 3? 4? Bonitinho. Então, e um deles era parabéns para você na flauta, né? Aprendendo música. Então eles têm música, teatro, artes plásticas, o trabalho corporal, no caso judô, dança, entendeu? Porque a ideia é essa, eles poderem ser criança ainda, poderem, né, brincar, mas também receber valores, né? E não ser aquela coisa também de ficar o tempo inteiro em cima do caderno, que a criança não aguenta, né? E vai ficar muito chato, né? E eles amam, né? Amam estar lá com a gente e fazer essa caminhada. Então, tudo isso é para dizer assim, vocês estão numa festa, tá? Uma festa que comemora muitas coisas, é por isso que a gente fez até o bolo, olha, está ali. É aniversário do Chico, gratidão imensa. A gente sabe que não tem coincidência nenhuma em nada, né? Então, assim, com certeza nós temos a ver com a trajetória do Chico, né? E com essa maneira do Chico, que o Chico trouxe, né? Que a espiritualidade trouxe através do Chico, de fazer esse caminho espiritual. É uma maneira muito querida, muito especial, não é verdade? É um espiritismo assim, bem ligado ao povo, aquele que está bem necessitado. É um espiritismo sem muitos pudores, né? Porque o pessoal às vezes fica com uma coisa de não ter espírito na casa espírita, não é? Não pode se manifestar, não pode, nessa casa não tem isso, não. Que os espíritos são muito bem-vindos, os de bem, lógico, os do Cristo, né? Mas, gente, a casa é deles, né? Então, como é que eles não poderiam participar dessa história, não é? Então, aqui tem pintura mediúnica, por exemplo. Hoje vocês vão ver o trabalho de recebimento de pintura, né? E que não sou eu, vou estar de olho fechado, às vezes é feito com as 2 mãos. Então, assim, alguém está fazendo, né? Às vezes tem incorporação, né? E assim, pra gente, e pro Chico também, isso sempre foi muito tranquilo, né? O Chico várias vezes, né, falou em cadeia nacional, incorporado, né? O tempo inteiro ele dizia isso. Vocês lembram? Pinga Fogo, por exemplo. O Emmanuel está aqui do lado dizendo, lembra disso? Ele usava muito isso. Olha, o Emmanuel está dizendo que, uma frase que ele falou do Pinga Fogo que eu lembrei agora, que a psicografia mais antiga do planeta foi de quem? Moisés, antes dele, porque assim, recebeu na pedra, né? Então pensa o poder dessa psicografia, né, escrita em pedra, os 10 mandamentos, né? Isso é uma psicografia, entre aspas, claro que o Chico estava fazendo, né? Então assim, qual o pudor da humanidade, se em todos os tempos sempre houve, né, fenômenos espirituais, não é? Olha a Igreja Católica, a história dos santos, né? É um mais fenomênico que o outro. Santa Teresa d'Ávila flutuava. Ela estava falando de Jesus e de Deus, ela voava na frente de todo mundo, ficava fora do chão, né? Tem milhares, né? São Francisco era visto em 2 lugares ao mesmo tempo. São Francisco de Assis. O Chico também, viu? Tinha bicorporeidade, né? As histórias dos santos são todas assim, observem, né? Joana d'Arc, olha essa, você sabe a história dela? Um exemplo só. Ela chegou pobre, mulher pobre do interior da França. A França estava num momento super difícil, adolescente ela era. Aí ela conseguiu chegar diante do rei que estava escondido por causa de uma história com a Inglaterra, né? Então ele estava lá, ele era jovem também, estava guardado. Pois ela conseguiu chegar nesse salão onde estava o rei. O rei que sabia, porque tinha uma profecia de que viria uma menina de Lorena, né, que era a região da França, e que ela salvaria a França, né? Então, ele ficou sabendo que tinha uma garota de Lorena que estava ali, médico, queria falar com ele, tinha um recado para ele da espiritualidade. O que ele fez? Ele trocou de roupa com um vassalo, uma pessoa simples ali, né?
botou a roupa toda dourada, toda cheia de joias no rapaz, e ele ficou com roupa humilde no salão. Eis que ela entra, olha, primeiro mostra para ela o rei, aí ela vai, aí procura o rei e se ajoelha diante dele, entendeu? Aí assim ele pergunta, mas como você sabia que era eu? Né? Ela responde, tem um anjo atrás de você mostrando para mim que é você, né? Que é o Senhor, né? E aí vai a portas fechadas com ele e fala toda. Gente, ela mudou a história da França, né? Joana d'Arc mudou a história da França. Então, amados, hoje a gente está nessa comemoração, tá? Existência dessa casinha. E aí Deus está bem nesse dia, aterriza nós das nuvens, né? Acho que eles olharam e falaram, muito gordo esse povo vai ficar lá em cima. Aí resolveu descer nós aqui para a terra, desceu, tipo, antes que caia na cabeça de alguém. Brincadeira, mas na verdade, assim, a gente vai continuar também nas nuvens, por isso que a gente está gravando, o pessoal do YouTube, né? Por quê? A gente viu que é tão eficiente quanto, para a espiritualidade não tem barreira de tempo e de espaço, não tem, né? Então as pessoas tem gente que está na Inglaterra, Dinamarca, não tem barreira mesmo, né? Amigos queridos que estão ligados a gente, né? E que está em São Paulo, né? E que também se beneficia desse momento. Então a gente tem o presencial, mas tem também o à distância, tá bom? Enfim, nós queremos convidar assim, para esse momento então de prece, para nós fazermos juntos a oração que Jesus nos ensinou, né? E a gente gosta muito de fazer essa prece porque a gente entende assim, a oração do Pai Nosso, gente, é um tesouro, né? Cada palavra dessa oração, né, cada pedacinho tem ensinamentos assim imensos, né? Tem um livro que o Chico recebeu de Meimei, chama Pai Nosso. Ele é destinado ao público infantil, ele é ilustrado, tem historinhas para criança, mas assim, é para todos nós, qualquer idade, né? Ela vai pegando, a equipe da Meimei, né? Vai pegando, por exemplo, Pai Nosso, e aí vem histórias, né? Por exemplo, Pai de todos nós, Criador, né? O grande, aquele que tem todas as coisas, né? Onipresente, onisciente, mas aí vai num processo bem amoroso, né? Olha, enquanto a gente não se tornar filho deste Pai, a gente não vai encontrar a nossa felicidade e nem vai ser instrumento da felicidade à nossa volta, né? Por quê? Nós somos filhos, então Ele é o Pai. E aí cada um está numa situação de acordo com a vontade dele. Então, por exemplo, um nasceu feio, o outro bonito. Tem uma história, né? Estar num corpo em que a beleza está presente é uma tarefa, né? É uma tarefa, porque você vai ser tentado a uma série de coisas, né? Por exemplo, o Chico escolheu bem feio, coitadinho, o Chico era feio. Mas já pensou se o Chico fosse belo, tipo galã? Como é que ele ia dar conta de fazer a tarefa dele? O assédio ia ser imenso, né? Ele sendo assim, ele já era assediado, sabia? Tem várias histórias dele sendo assediado pelas mulheres, né? E, claro, ele sempre deixava claro que ele não faria esse caminho nessa vida, né? Ele falava assim, os livros são meus filhos. Gente, ele deixou uma quantidade imensa de livros, né? Que hoje está pelo mundo todo, né? Em várias línguas, né? Extremamente orientadores, né? Meu Deus, são pontos de luz na Terra, né? Então, ser filho deste Pai coloca a gente numa situação bem especial, porque assim, olha, eu estou assim, não quer dizer que eu sempre fui, e nem quer dizer que eu vou ser sempre, né? A vida é curta, breve, todo mundo sabe que vai morrer e que não vai demorar muito. As crianças que fecham o ouvido para isso, mas enfim, é uma realidade que também elas precisam saber, né? Todo mundo vem com uma ampulhetazinha de tempo, assim, tudo começou, né? E vai chegar uma hora
que vai acabar o tempo. Uns vai mais cedo, outros mais tarde. Isso de forma natural, a gente está falando, né? Sem forçar outras coisas, né? Homicídio, suicídio, aí já sai da lei de Deus, aí já é uma outra questão, né? Mas tem gente até que sabe o dia que vai nascer. O Chico sabia, né? Um senhorzinho muito querido também sabia, o seu Manuel. Ele falava, eu sei o dia que eu vou morrer. Eu falava, se o senhor souber o meu, não conta, que eu não quero saber não. Já pensou saber o dia que vai morrer, que angústia, né? E ele sabia. Eu vi a morte dele, eu acompanhei, ele realmente se preparou. Estava tudo ok, o Chico também sabia. Fez barba, tomou banho, pôs a roupa para não dar trabalho para ninguém. Entendeu? Quando morreu foi só pôr no caixão, né? Então, ser mais um, independente de raça, né? Negro, branco, índio, qual a diferença? Na verdade, estar nessa vida com uma tarefa específica, né? Então, de repente, assim, veio com muita grana, meu Deus, grandes tarefas, né? Porque ter muito dinheiro significa o quê? Empregar pessoas, não é? Se você tem dinheiro, você vai fazer empreendimento. Se você vai fazer empreendimentos, tem um monte de família, né? Que vai depender do teu eixo, da tua condução, para manter a sua dignidade, manter o seu núcleo familiar, não é assim? Né? Isso é... Ou então você vai sofrer tentações, por exemplo. Ganha muito dinheiro, e aí? O que você faz com isso, né? Porque tem uma visão chinesa que eu gosto muito, que é assim, o dinheiro é um sangue que corre, né? É um sangue que corre. E a condução disso tem muito a ver com a gente, né? Por quê? O que eu fiz com o que eu recebi, né? Não só dinheiro, mas assim, talentos, né? O próprio corpo. De repente eu detono meu corpo, né? Até que eu vou à falência. José, por favor. Fica aqui. ainda está na hora. E assim, o que acontece? Nós vamos responder por cada coisa dessa, não é? Por exemplo, vou usar o meu exemplo, né? Etc. Gente, tudo bem que isso tem tudo a ver com uma série de coisas. E a minha experiência reencarnatória de cada um de nós, né? Porque nada por acaso, não vem nada pra gente que não tenha sentido. E a gente tem a chance de viver isso, né? De repente desencarna com essas questões trabalhadas, né? E talvez tenha caído já por muitas e muitas vidas exatamente nessa questão, né? O que hoje é comida, no passado pode ter sido drogas, bebida, né? Aí vem ainda com vício nessa área, mas já não é tão, né, nocivo, quer dizer, um pouco menos, porque nocivo ainda é, né? O que eu quero dizer com isso? Se somos irmãos, se a gente entende isso, a gente vai ver o que a gente tem de qualidades e de defeitos normalmente. Tipo assim, eu só tenho isso, fazer o quê, né? Isso não faz de mim um monstro. Ninguém é monstro. Ninguém é muito negativo, né? Todo mundo tem uma parte positiva e uma parte negativa, né? E se a gente consegue ser filho de Deus, todo mundo é filho dele, vai entender que assim, Deus está no comando. Deus não vai priorizar ninguém. Não, esse aqui é bonitinho, esforçado. Vai olhar a ficha inteira, puxa a capivara do bichinho assim, não, deixa eu ver, né? Deixa eu ver o que esse menino aprontou. É de acordo com o que a gente tem, né? A quem muito será dado, lembra, muito será pedido. Jesus deu vários exemplos, a parábola dos talentos, né? Ou seja, mas se a gente enxerga Deus como Pai e nós como irmãos, e um buscar ajudar o outro, né? Porque às vezes assim, a ajuda é simplesmente fazer silêncio, calar, né? Buscar fazer o que pode, mas às vezes não consegue. Mas não importa isso, porque você está sendo irmão, está solidário, né? Lembra do Cristo? Qual é a grande lei? Perguntaram para ele.
de Deus. Ele respondeu, é a mesma, né, que sempre existiu, mas amar a Deus sobre todas as coisas, que é isso que eu estou colocando aqui agora, né? Mas aí ele falou, mas tem uma outra, que é igual a essa, né? Que é amar o próximo como a ti mesmo. Ele até coloca assim, que resume os profetas, né? Quer dizer, é o que sempre também foi dito. Amar ao próximo como a ti mesmo, ou seja, fazer para o outro o que você gostaria que fosse feito para você. Pronto, ficou irmão, se solidarizou. O outro é capaz de compreender muito bem isso, não é? Por mais estranho que seja, ele vai compreender. Não, tá bom, ele tentou, né? Tá meio estranho isso, mas foi verdade no coração dele. Então a gente respeita, né? Não é algo absurdo. Não é assim. Então nós vamos fazer junto essa oração do Pai Nosso, que é um tesouro na nossa vida. Se a gente parar, olha quem quiser e puder, vocês que têm filhos, crianças, né, pequenos, mas serve para todos nós. Pai Nosso também é tesouro, leia, tá? E vem com historinhas, ilustra, tá? Mas no fundo busca assim, o que está por trás de cada frase do Pai Nosso. Assim, Jesus não fez, aliás, ele não fazia nada, não falou, né? Muito menos uma prece que ele ensinou, certo? Né? Aí ela vai ampliando e trabalhando cada pedacinho, assim. Pai Nosso, parte disso que eu falei, ela vai muito mais fundo, tá? Que está nos céus. Nossa, isso então dá um pano para manga, né? Que céu é esse, né? Todos nós estamos no céu, né? A gente é uma bolinha minúscula que roda em torno do Sol, que mais várias outras rodam, que tem uma lua que gira em cima, e tudo isso é céu, né? Então, ele está nisso tudo, né? Ele é o Pai, ele é o Criador, né? E, gente, em tudo, nas plantas, nos animais, na estruturação das famílias, tudo isso tem a lei de Deus, né? Tudo. As células que compõem o nosso corpo, os nossos sistemas. A pessoa, se o sistema, sei lá, o cardíaco resolve parar de funcionar, pronto, morte na certa, rebelião do cardíaco, pum pum, e lá vamos nós para uma outra existência, né? Não é assim. Cada célulazinha tem a sua história e está dentro de uma grande sinfonia dessa lei maravilhosa que é regida por Deus, o Criador. Né, que a gente não entende muito bem, mas assim, ele não é um homem, né? Jesus se fez homem, né? E aí é essa mensagem para nós hoje aqui, não é? Que a Karen leu há pouco. Ele se fez homem, mas assim, grande, imenso, né? Evoluidíssimo, mas aí olhou para o planeta Terra e falou, coitado desse povo, eu tenho que deixar exemplo. Esse povo está se matando, acabando com o outro, porque não tem exemplo. E aí lá veio ele, desceu né? Imagina o sofrimento, né? Passar por toda essa privação que é o nosso corpo, né? Sentir sede, sentir... Tanto é que no deserto eles abusaram dele, nas trevas, né? Passou por toda a lei e enfrentou o quê? Aquela cruz terrível, né? Em silêncio, porque assim, ele precisava deixar para a gente esse exemplo, né? E aí tem uma coisa muito linda, um recado muito lindo, que é assim, ó, negona, se vocês querem vencer o mundo, primeiro, tem que vencer a si mesmo, né? Segundo, tem que estar a serviço do outro, o outro é prioridade. Né? Por que o outro é prioridade? Senão você não constrói uma harmonia nos espaços onde você está. Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, se você não fizer esse movimento, você não vai encontrar paz. A felicidade tua está diretamente ligada ao outro, né? Primeiro, você não vai ter nem retorno do quando você está, Lelé, se você não tiver uma relação boa com o próximo, não é? Filho, por exemplo, é perito em mostrar isso pra gente, né? Eles olham e falam, não tá certo isso não, né? Ou repete o que a gente faz, a gente quer morrer de assistir isso, né?
Você fala, nossa, foi igualzinho meu pai. E de uma forma que a gente não gosta, né? Principalmente criança pequena. Enfim, o caminho então é ser mais um, né? Humilde no sentido assim, eu sou um, junto com todo mundo, um que sou eu, né? Cada um é cada um. É uma luz eterna, estrelar, encarnada num corpo bem difícil. Nós somos presos nesse corpo por um tempo, né? Tanto é que assim, toda noite a gente é liberado um pouquinho dessa prisão, né? Pode ir, viajar, certo? A gente sai correndo, assim, ai que bom, né? E vai conhecer lugares lindos. Mas assim, o dia a dia é aqui nesse corpo, preso nessa... Vocês já repararam que os ossos nossos não parecem uma prisão? Estamos presos aqui dentro, né? Mas é uma prisão doce, com possibilidade de fazer um monte de coisas lindas, né? Que vai estar em contato com quem? Ah, tem coincidência quem é meu pai, minha mãe? Ah, não tem nenhum. Pode crer que aí está o grande desafio de autoconhecimento, de revisão profunda dos seus caminhos e de refazimento das histórias, né? Então, esse foi o recado, né, que Jesus deixou. Olha, humilhou-se. Estou lendo um pedacinho da mensagem que veio para nós no final. A mensagem se chama Jesus para o homem, tá? Paulo Filipenses diz assim: e achando em forma como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ele sabia, gente, cada milímetro disso. Nele não tinha ilusão. Ah não, na última hora Deus vai me salvar. Ele sabia que não. Lembra no horto que ele chora lágrimas de sangue ali, né? Ele sabia muito bem, né? Mas ele sabia também que esse era o grande aprendizado que ele precisava deixar para nós, né? Quer ficar bem? Olha para o outro. Quer ficar em paz? Dá paz para o outro. Quer ter boas resoluções? Resolva, ajuda a resolver os problemas dos outros, né? Você quer ter uma vida tranquila? Ajude a vida do outro a ficar tranquila. Humilhou-se e apagou-se para que o homem se eleve e brilhe para sempre. Ó Senhor, que não fizestes por nós, a fim de aprendermos o caminho da gloriosa ressurreição no reino. Quer dizer, ajudou a gente a pensar nisso, né? Tipo assim, bom, peraí, eu vou morrer, mas o meu espírito não. E se eu não fizer uma trajetória legal, eu volto às vezes mais encardido do que eu já fui nessa, né? Roubo, e vem com a mão toda deformada, com dificuldade imensa de, né? Tira doidado no coração dos outros, aí vem com problema cardíaco grave, não consigo nem trabalhar para ganhar o meu sustento. Nossos corpos são assim, não são? Uso o olho para fazer maldade, a vida inteira volto cego, aí fico dependente de todo mundo para tudo, né? Poucas são as coisas que o cego consegue fazer com tranquilidade, né? Geralmente é com muito sofrimento, né? Então, a pedagogia de Deus parece ser bem clara nesse sentido, né? Deus é mau, é vingativo de jeito nenhum. A gente que morre de culpa. Já pensou quando a gente sai do corpo e vê tudo isso? Meu Deus, o que eu aprontei, né? O que eu fiz para meu filho, pai amado, né? Essa culpa não pode gerar um novo corpo saudável, né? Ele vai vir justamente com deficiência nessas áreas. Mas é nós. Enquanto a gente fizer isso, não tem paz. É só observar. Um dia a gente apronta alguma coisa no nosso dia a dia, né? Vai dormir, a gente consegue paz? Consegue nada. Fica lembrando, nossa, por que eu fiz isso? Não é? Às vezes passa uma noite inteira virando ali que nem quibe na frigideira, né? Isso
Imagina isso na hora de plasmar um corpo novo. Ó, isso que eu estou falando, vocês podem ver no livro, é Os Mensageiros, o cara me ajuda. É que eu vou com os missionários, os dois juntos, né? Mas começa com o Mensageiro, né? Que é daquela série do André Luiz, que começa com o Nosso Lar, tá? Lá mostra muito bem como é que é feito o corpo quando vai nascer. Não tem acaso nenhum. Gente, alta tecnologia espiritual. Sabe até a cor do olho, como é que vai ser tudo, né? E hoje a gente pensa, nossa, por que será que eu quis eu assim, né? Tem toda uma história, né? Enfim, que bom que a gente pode ter esse exemplo hoje, né? De como ser filho de Deus. A obra do Cristo, a vida dele não deixa dúvida nenhuma, né? A gente pode não conseguir, porque é muito difícil, mas assim, saber, nós sabemos. O Chico então contribuiu grandemente para deixar bem exemplificado. E ele pôs em romance, ele pôs em tudo bem aí, seu irmão? Tá? Pôs em romance, pôs em poema, né? O que não falta é para criança, para velho, para todo mundo, assim. Está bem claro o caminho. E aí a gente vai fazendo opções, mas também, gente, com amor com a gente, né? Com o que a gente dá conta, né? Não adianta tentar fazer o que a gente não vai conseguir ainda. Tem que olhar e falar, tá bom, eu dou conta até aqui hoje, amanhã é outro dia, né? E também, se a gente não tiver esse olhar amoroso, não vamos conseguir fazer nunca, né? Esse caminho de ficar, de pé, não leva a lugar nenhum, só sangra nas costas, né? Culpa aumenta o problema, né? Mas ter a culpa para abrir os olhos e programar um novo caminho, aí beleza, né? Mas também você sai rápido da culpa, daí já vira projeto, futuro, já é esperança, né? Amados, então, muita paz. Vamos à oração do Pai Nosso. Então a gente convida você que está aí no YouTube também, vamos abrir os nossos, cruzar perna, braço. Por quê? Para que essa energia passe por todos nós. Gente, ninguém sabe quem doa, quem recebe. Todo mundo dá, todo mundo recebe um pouco de cada coisa, né? Tem uns que dá muito, recebe pouco, outros que recebem, enfim. Mas cada um com certeza dá e recebe, né? E é bonito ver, já começou, porque é assim, quando a gente inicia esse processo, quem for médium, que vê a aula, vê que é assim. Primeiro, desce uma chuva imensa de luz, né? Mas quando chega em nós, essa luz, como se tivesse filtros, né? Então, por exemplo, tem gente que emana mais azul, outro emana mais vermelho, outro emana mais verde e amarelo. Isso é brasileiro, né? Brincadeira. A gente tem vários fios de luz que saem da gente quando a gente faz esse exercício espiritual, né? E parece um grande macramê de luz e de cor. E de cheiro, tá? É muito comum nessa hora a gente sentir perfumes também, né? E assim, um ajuda o outro, né? Então nós vamos fazer a oração do Pai Nosso. Você que está em casa também, lembra, não tem barreira de espaço, de tempo, tá? Então você vai estar participando com a gente, né? Ou com os que estão nesse momento com você também. E vamos então doar. Eu acho que é melhor a gente pensar em doar do que receber, né? Lembra de São Francisco? É dando que se recebe, né? Vamos doar. Vamos abrir o nosso coração. Por isso que a gente está pedindo para abrir tudo. Separa as pernas, os braços, põe a coluna reta para poder entrar pelo nosso chakra coronário, passar por todas as nossas células e vai sair de nós essa doação que só nós podemos dar, porque tem a ver com as nossas energias. E aí a espiritualidade, então, usando essa energia, opera milagres. Vai em hospitais, às vezes tem crianças em muita dor, idosos, às vezes tem pessoas que estão em sofrimentos atrozes e com isso recebem ajuda para separar do corpo, desencarnar, né? Ou seja, é levado bálsamo, alívio para todos, né? E para nós também, né? Vamos pensar nas pessoas que a gente ama e que a gente sabe que está precisando, né? Para que isso seja, então,
uma terapêutica de apoio, de auxílio, fluídica, né? Depois dessa, vamos por partes, vamos começar por aí, a oração do Pai Nosso. Então vamos juntinhos, elevando o nosso pensamento até Jesus, pedir a Jesus, esse doce Rabboni, que desça sobre nós toda essa energia amorosa, de cura, e que a gente possa receber e doar. Faça-se em nós, Senhor, segundo a Tua vontade. Se nós tivermos essa energia que o Senhor necessita, use-nos. Receba com todo amor e carinho o nosso coração, a nossa gratidão, elevando então o nosso pensamento a Jesus, e é como se nós depositássemos no pé dele flores de luz, em gratidão a Chico, a Maria Santíssima, a todos aqueles que representaram luz na nossa vida. Se conosco, Senhor, hoje e sempre. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Mãe Santíssima, Mãezinha querida, nós agradecemos mais uma vez esse zelo, esse carinho, essa dedicação que a senhora tem conosco. Nós sabemos que o teu olhar, o teu coração está sempre ligados a nós, dando para nós o instrumental necessário para fazermos o bem, para melhorarmos a nossa sintonia. Recebemos então hoje esse presente tão carinhoso desse espaço para que pudéssemos estar juntinhos, comemorando Chico, a existência da casa, o cantinho, enfim, todos os frutos de amor tão grandiosos que vêm de Deus, de Jesus e da Senhora. Nesse momento então, nós elevamos até vós, Mãe Santíssima, o nosso coração, a nossa gratidão e a nossa súplica. Ajuda-nos, Senhora, não esqueça de nós. Sê conosco hoje e sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Eu vou ler então a pequenina passagem. Olha, caiu o capítulo 9. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Você sabe o complemento dessa? Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Isso aqui é do monte, né? São as bem-aventuranças. Porque herdarão a terra. Ou seja, a terra será no futuro daqueles que são brandos e pacíficos, né? Eu vou ler uma passagem aqui. É a mesma. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Isso está em São Mateus, no versículo 5, do capítulo 5, tá? Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ah, que legal, né? Foi o que nós conversamos até agora, não é? Quer dizer, aquele que reconhece realmente, se é chamado, quer dizer, é reconhecido como filho de Deus. Chico é um filho de Deus, né? Sabendo que ele era filho de Deus, o Chico nunca se elevou acima de ninguém. Ele era irmão, ele entendia a dor de todo mundo, tentava ajudar no que ele podia, né? É isso, quer dizer, esse sentimento traz para nós esse lugar de mais um, de humilde, né? Tipo, eu posso saber tal coisa, mas talvez ele saiba outras coisas que eu não sei, e aí vai ter uma troca, né? Eu tenho dinheiro, ele não tem dinheiro, mas em compensação, ele pode me dar coisas que eu nunca vou ter com o meu dinheiro, né? Não é verdade? Então, essa permuta
entre todos nós faz de nós isso, brandos, pacíficos, irmanados e preparando essa terra do futuro que nós habitaremos, se Deus quiser, né? Onde não vai ter guerra, onde não vai ter um querendo impor para o outro um ponto de vista, né? E, gente, a terra está aí, né? Está em crise, não é só olhar, né? Para todo lado que a gente olha. E vocês já notaram tanto que está tendo de vulcão, furacão, terremoto, né? A terra não está dando mais conta, né? Nós estamos passando por um processo, não há a menor dúvida. Você sabe que o Chico falou muito disso, uma hora a gente vai conversar com calma, tá? Estamos saindo de expiação e prova para a regeneração. Ou seja, chega de ficar repetindo, né? Ele me bateu, vou bater, ele enche a cara dele, pô, vai levar nada, né? Enquanto ambos não se entenderem e se perdoarem, não vai acontecer a paz, né? A paz começa na minha decisão de paz, não é? Gandhi, né, que diz assim: a paz do mundo, ela começa em mim, quer dizer, na feita em que eu fiz o caminhar dessa paz. É Gandhi ou é Maria Teresa? Me dá um branco aqui. Maria Teresa? Também achei. Mas não importa, né? É bem lá da Índia mesmo, isso, que são grandes, né? É assim, se eu quero a paz, eu tenho que ser a paz, né? Ó, Jesus queria um mundo melhor, ele veio e mergulhou com tudo no meio de nós, não é a mensagem nossa hoje? Encarou tudo, encarou aquele julgamento podre que ele teve, né? Imagina Pilatos perguntar para ele: você é filho de Deus? Primeiro silêncio profundo, daí assim, bom, se você disser, acreditar, afirmar de que eu sou, nossa, eu vou ser. Porque se Pilatos dá esse passo, a humanidade muda de caminho, muda. Imagina um representante do César na Judéia, naquele momento, não, ele é a expressão de Deus na terra, mudaria tudo. Mas claro que Pilatos não ia falar isso, né? Amados, então, o comentário, na verdade, do Evangelho já foi feito antes, né? Vocês viram que está tudo em sintonia aqui, né? E nós fechamos então com essa imagem. Chico foi esse missionário que se fez homem. Imagina a grandeza do Chico. Vocês já viram as hipóteses que tem de Chico de outras vidas? Vocês já ouviram falar disso? Chico foi Allan Kardec. Isso até por ele foi revelado, né? Com toda a humildade dele, mas a gente sabe, nos últimos tempos e notícias de pessoas que viveram com ele, que ele foi Allan Kardec. Ele voltou, e se a gente volta na obra do Kardec mesmo, através do Espírito de Verdade, já tem notícia de que ele reencarnaria no começo do século, tá? E voltaria para fazer, na verdade, Kardec organizou, o Chico veio dar cumprimento, né? Ele foi o médium que o Kardec listou lá na obra dele, não é? Ele tinha todas aquelas mediunidades, e humilde, né? Foi órfão logo com 5 anos, enfim, daria aqui uma noite inteira de conversa. Mas assim, ele veio ser, célula por célula, esse homem cristão, exemplo do Cristo na Terra, em pleno século XX. Nós tivemos a honra de receber isso, né? Se alguém tem dúvida depois do Cristo, ainda pode tirar com São Francisco, com Chico, arremata, não tem como. Dizer depois do Chico que não sabe como ser cristão, né? Não tem como, está claro. É assim que é cristão, né? É só olhar. Gente, naqueles trabalhos que eu ia lá do Chico, eu fui Papai Noel lá um dia, naquele trabalho do Chico. Uma muvuca, gente, um barulho. Eu falava, nossa, né? Multidão lá fora, se empurrando, né? E o Chico numa boa olhando para aqui, sabe o que ele falava? É catarse. Eles estão pondo para fora a dor deles, deixa eles, né? Mas também quando abriu o portão e eles viam o Chico, nossa, a paz imensa, era a fila que formava, todo mundo queria beijar o Chico, abraçar, vocês sabem, né? Então, é isso, na verdade. Um senhor uma vez disse assim do Chico, porque o Chico falava, eu não sei o que tantas pessoas
vem a mim, porque ele já estava tão velhinho, ele falou, olha, eu não escuto direito, não vejo direito, né? Eu posso dar tão pouco, porque no fim também ele já não estava mais psicografando muito, né? Meio que assim, né? Tipo, acho que estava no momento dele de revisão, assim, né? Aí o Senhor virou e disse assim para ele, Chico, as pessoas têm saudade de Jesus, por isso que eles vêm até você, né? Porque ele foi isso, ele se fez homem para reviver esse aprendizado lindo do Cristo, não é verdade? Então, muita paz, muito obrigado a todos que têm ajudado essa casa a existir, com todas as doações, com as preces, com todo carinho e principalmente assim, existir a casa espírita, né, esse momento que pode atender tantas pessoas, né, à distância ou aqui, muitas dores que não tem dinheiro que paga, não é verdade? Respostas importantíssimas, por exemplo, cartões que trazem notícias de pessoas que desencarnaram, notícias das mais variadas que só a espiritualidade pode trazer para a gente, né? E também uma casa como essa, por exemplo, de Outeiro, né, que atende 120 crianças. Meu Deus, que se não tiver uma casa como essa, eles estão na rota da prostituição, da drogação, sem chance. Pode ser até que eles escolham isso, mas eles vão ter a chance. Vão ter a chance de estudar, né, de estarem bem alimentados, de saúde, gente, eles são muito doentinhos, muito doentes, assim, é uma luta, nós estamos lutando muito pelas questões. Eu vou falar aqui, que eu acho que é importante. 25% das crianças foi diagnosticado com hanseníase, olha isso. É uma doença que a gente pensa que já está extinta, né? Já acabou. Não, gente, está nada. E assim, os bonitinhos lá que a gente, desde o útero a gente acompanha eles, o médico espetando a agulha no pé e ele já não sentindo. Olha isso. É demais, é demais. Enfim. Então, uma gratidão sem tamanho, porque tudo isso começa com um sim. Sim para olhar para isso, sim para ajudar, comprar brinquedos, sim para sonhar um mundo melhor, sim para dar uma energia, uma prece. É um sim no coração da gente, assim. É isso. Ser brando e pacífico vai por aí, não é? Se eu quero essa paz, eu preciso trabalhar por ela. Seja no âmbito que for, senão ela nunca vai ser, né? E não pode ter paz com a gente sabendo que tem todas as crianças ali do lado com graves doenças. A hanseníase é uma delas, tuberculose, etc, né? Então, meu Deus, não dá, né? Como é que eu posso comer minha comida em paz, sabendo que nesse momento tem criança que não está comendo? Não está um negócio ruim demais? Então, esse mundo precisa reverter isso, não é verdade? E só vai reverter assim. Não é, uma fortuna imensa aqui. Não, gente, é nós. É o nosso coração, é a nossa postura. E cada um no seu canto. Não tem nada de muito misterioso. Eu posso rezar em qualquer lugar. Eu fecho o olho e rezo. Estou no ônibus, rezo. Estou no banheiro, eu rezo. Não é? Ninguém pode me impedir. Posso, quem é bem disciplinadinho, eu às vezes consigo muito, mas enfim, reza de olho aberto. Se conecta, né? E consegue fazer essa ponte em qualquer momento, em qualquer lugar, né? E assim, uma coisa é certa, e se a gente não dá conta, a gente é visitado por essa outra energia, em nossos filhos, né? Em nosso emprego. Gente, é óbvio, né? Porque a terra é fruto disso. Então, como nós vamos herdar essa terra melhor, sendo melhor? Como nós vamos herdar uma terra de paz, sendo a paz? Como é que nós vamos herdar uma... E por aí afora vai, não é? Então, que a gente tenha força e consiga fazer essa travessia, né? Um beijo no coração, pessoal do YouTube, muita paz.
Vamos sempre caminhar. A Virgem que sabe ouvir e acolher com fé a santa palavra de Deus. Diz sim e logo se torna as mãos das a luz, depois o Cristo que vem nos remir. Virgem que sabe ouvir o que o Senhor te diz, crendo criaste quem te gerou, ó Maria, tu és feliz. Contemplando o exemplo que tu nos dás, nossa igreja escuta, acolhe a palavra com fé e anuncias as todos, pois ela é pão que alimenta, é a luz e a sombra da história desse país. Virgem que sabe ouvir o que o Senhor te diz, crendo criaste quem te gerou, ó Maria, tu és feliz. Sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo, espera por mim.
Quem seria Jesus nos tempos atuais? Jesus sempre foi exemplo de humildade. Primeiramente, queria dar bom dia para todos vocês, né? Primeira vez que eu estou vendo todos vocês reunidos, todos os pais. Eu queria iniciar agradecendo vocês aqui, agradecendo os filhos de vocês, agradecendo a nossa coordenadoria aqui por construir, né, o nosso cantinho, muito especial. Queria também dizer que esse é um espaço muito importante, as atividades todas estão contribuindo muito para aumentar o repertório dos filhos de vocês, tanto na música, como nas artes visuais, como no teatro, nas apresentações. Eu peguei alguns exercícios que a gente trabalhou em sala de aula, mais os exercícios para Páscoa e um parabéns para você, que é voltado ao aniversário do cantinho, né? E aí a gente vai apresentar isso hoje, trocando a harmonia. Assim, vamos fazer uma caminhada nas harmonias, pegar os exercícios e aí vai terminar no Coelhinho da Páscoa, parabéns para vocês. Espero que vocês curtam.
vez, né? Vocês gostam de vir no cantinho? Gostam? Diga uma coisa pra mim. Você sabe que tem uma fundação de São Paulo que ajuda a gente? Sim, vocês já contaram pra gente a história deles lá de São Paulo e a gente está muito agradecido. Eu como mãe, né? Representando todas as mães, mas estou muito agradecida que eles vêm ajudando muito a gente. Você lembra o nome deles? É Francisco de Assis. Francisco e Clara de Assis. Eu só troquei o nome. Tá bom, se você quiser fazer um agradecimento, você tá ao vivo, tá? Eu quero agradecer muito, primeiramente a Deus, segundo ao projeto que aqui está sendo muito bom para as crianças todas, né, de manhã e de tarde. E lógico que para elas para mim é muito gratificante, porque a Hilary, ela acorda cedo, ela sabe que tem que acordar cedo, onde é uma responsabilidade, né, de acordar cedo, vir para cá, participar do projeto, voltar para casa com a marmita dela, que ela ganha todos os dias, de segunda a quinta ela ganha, então tá ajudando muito, porque da marmita come duas, né? Tô só tendo que agradecer. Sábado também tem, né? Tá. Sábado também ganha marmita, né? Ah, eu também tenho de sábado. Isso, nós estamos aqui com uma das mãezinhas, né, Carol? Isso. Carol Santos. Ela é mãezinha da? Do Hugo e do Henrique. A do Hugo e do Henrique. Tá bom, deixa eu virar aqui que vai ficar melhor. Peraí. Carol, diz pra gente, o que você tá achando do cantinho? Olha, o cantinho, ele tá sendo muito maravilhoso para meus filhos, digamos assim. Eles têm aprendido muita coisa, estão aprendendo a ser mais educados até, né? Eles estão socializando mais com as outras crianças, principalmente na escola. Eles estudam de tarde, mas aqui. E só o fato também deles estarem mais divertidos, porque no caso o Hugo, meu mais velho, ele não socializava muito, o negócio muito na internet e tal. E agora não, eu vejo ele mais entretido com a criançada, querendo brincar, coisas que a gente quando era criança, a gente vivia na rua, hoje em dia... Isso era o normal, né, Carol? Agora é o oposto. E aí ver, querer ir pra rua, querer brincar, querer aprender, isso me deixa muito feliz. Legal. Ô Carol, a gente ficou sabendo que você é blogueira, é isso mesmo? Sim. Fale da gente no seu blog, tá? Sim, pode. E aí, a gente tem algumas vagas ainda, chamando as crianças de 6 a 13 anos, que a gente ainda tem. A gente ainda tem algumas vagas, tá bom? E muito obrigado pelo seu carinho. Obrigado. Deixar aqui um agradecimento ao Cantinho, né? A entrega de marmitas que eles fazem diariamente tem me ajudado muito, porque o tempo é corrido, às vezes não dá tempo de fazer comida, ou então, como a nossa sociedade está hoje em dia, a situação está complicada, tem nos ajudado muito, né? Então, aquela marmita que são duas que vem para casa acaba se tornando 3 para nós 3. Então, isso eu agradeço muito ao Cantinho, a oportunidade de trazer meus filhos para cá, para poder eles aprenderem cada vez mais, né? E, cara, muito obrigada mesmo pelo espaço acolhedor que vocês são muito acolhedores. Obrigado. Você conhece a fundação, o nome, sabe? Você já ouviu falar da fundação que ajuda a gente? Você lembra o nome? Não lembro. Eu tô nova aqui. É Fundação Francisco e Clara de Assis. Eles têm nos ajudado muito, né? Então, continue ajudando, né? Porque está sendo um projeto maravilhoso para a comunidade estava carente, precisando de um projeto desse, e isso está trazendo uma evolução muito grande para essa criançada, tirar das ruas, né? Tirar da marginalidade, trazer para dentro da comunidade, trazer algo novo, socializar as crianças. Legal, Carol. Um grande abraço, muita paz e assim, obrigado pelo carinho e pela presença, tá? Obrigada, tá? Tchau. Tchau, tchau.